Já parou para pensar por que o dinheiro nunca sobra no final do mês? A resposta é simples: só enriquece quem vende. Bom, enquanto você gasta, alguém vai lá e lucra. E se você não entendeu isso ainda, ó, tá na hora de virar o jogo, viu? Os gráficos mostram que entre trabalhadores braçais e pessoas que começaram a empreender, 90%, se não 100%, dessas pessoas que começou a empreender mudaram de vida, mudaram financeiramente, enquanto as pessoas trabalhadores braçais continuaram ali na mesma, num trabalho onde faz para sobrevivência, mas não faz o suficiente para ter um lazer, para viajar, para curtir com a família, para ter uma vida mais estabilizada, ter uma vida mais confortável. Então, os gráficos nos mostram aqui que entre pessoas que trabalham braçal e pessoas que começaram a empreender, 90, se não 100%, melhoraram a sua situação depois que começaram a empreender e depois que descobriram que só pode enriquecer quem vende. Porque enquanto você compra, a outra pessoa que está te vendendo está saindo no lucro. Olá, eu me chamo Valdir, tenho 54 anos e vivo no ramo de empreender já há mais de 25 anos, empreendendo sempre de alguma forma, com algumas coisas, porque também eu nunca fiquei parada numa mesma coisa, fazendo a mesma coisa, porque eu sou daquela que gosto de sempre estar vendo terrenos novos, entrando em outras coisas, sempre procurando empreender e melhorar e aprender muito mais sobre esse ramo de empreendimento, de vendas, de produtos e até mesmo na criação dos meus próprios produtos, porque nada melhor do que você começar a empreender, você começar a vender o seu próprio produto. E o incrível é que para isso você não precisa de tanto, você não precisa de muito dinheiro, você precisa somente de ter um foco, uma estratégia, uma determinação e querer começar a mudar de vida vendendo o seu próprio produto. Bom, a gente sempre ouve falar muito, né, dessa frase: só enriquece quem vende. E aí você fala, mas Valdenice, na época que a gente está, no momento que está o nosso país, né, no momento que está todas as leis, as mudanças, todas as coisas que andam acontecendo no nosso país, não é mais possível enriquecer aqui, né? Principalmente aqui, nosso Brasil, nosso país, como que anda, né? Você às vezes não, você fala, né? Porque assim, é normal na hora que você vê tanta turbulência, tanta mudança de tantas coisas, a nossa moeda cada dia mais caindo o valor dela, aí você com certeza, e você não está errado, né? De pensar como que vai enriquecer. Quer dizer, não tem mais essa oportunidade de se enriquecer em um país como o nosso, com a moeda do jeito que está, e que se eu, ainda mais se o seu trabalho for um trabalho braçal, que você trabalha para outras pessoas, principalmente se você trabalha para outras pessoas, aí fica difícil mesmo enriquecer. Mas tudo depende do o que é riqueza para você. Bom, com certeza, riqueza, no nosso ponto de vista, né? Com certeza e verdade, riqueza é ter dinheiro na conta, né? Dinheiro na conta, ser dono de uma empresa, ter a sua casa boa, o seu carro bom, né? E engloba muitas outras coisas, o que é riqueza, né? Mas individualmente, para mim, para você que tá aí, para você que tá aí, né, me acompanhando agora nesse vídeo, o que é riqueza para você? O que te faria dizer assim, eu sou rico? Porque tem aquelas palavras que falam assim, eu já sou rico porque eu sou de rico de saúde. Eu não acredito que se você é rico de saúde, você verdadeiramente tem riquezas, sabe? Porque saúde, tudo bem, é um bem muito glorioso, é um bem muito, né, que engloba muitas coisas.
Mas assim, a gente pode ter saúde, mas você não sabe por onde começar a granjear outra riqueza. Quando eu estou falando de riqueza, eu estou falando de riqueza financeira, estou falando de estabilidade de vida, eu estou falando de você ter uma vida confortável, uma vida não tão corrida, uma vida de não ter que dar tanta satisfação, ter aquele horário marcado para chegar na empresa, senão você vai ser despedido, você, sabe? É isso, você não poder ter uma viagem com a sua família, tirar um dia com a família para ir ter um lazer. Então, riqueza financeira engloba tudo isso e não somente a saúde, né? Então, o que é riqueza para você, né? Eu vou deixar essa pergunta aqui. O que é riqueza para você? Mas no meu ponto de vista, eu vou dizer assim, como brasileira que eu sou, como empreendedora que já venho empreendendo há tanto tempo, né? O que é riqueza para mim, né? O que eu acho que seria riqueza para uma pessoa? O que seria riqueza para você? Tem aquelas pessoas que falam, eu não queria muito da vida, eu só queria ter um dinheiro na conta, uma casa boa. Tem pessoas até que nem falam de dinheiro na conta, né? Tem pessoas que elas simplesmente falam assim, eu só queria ter uma casa boa, uma casa confortável para morar, eu já estaria feliz, já estaria satisfeita. Outras pessoas falam, não, se eu pudesse ter um carro e um trabalho bom, para mim eu já estava satisfeita, porque eu trabalho em algo que eu não gosto de jeito nenhum, é insuportável ter que ir lá para o emprego, ter que ter aquele horário, ter que bater cartão, trabalhar no sábado até meio-dia. Então, assim, existem muitas outras coisas que, no meu ponto de vista, é algo que te deixa escasso, né? É uma forma de escassez. Porque se não te dá uma liberdade financeira, se não te dá uma liberdade geográfica, que é a liberdade geográfica? É você estar aqui hoje e você, né, daqui 10 dias você fez um planejamento de viajar com a sua família e você tem aquela liberdade geográfica que é de sair do lugar, ir para outro lugar. Financeiro, que é você ter aquela condições de manter ali aquele padrão, de poder ir e vir com a sua família, se hospedar em um bom lugar, se hospedar em um bom hotel e curtir ali a sua família. Eu, no meu ponto de vista, eu acredito que isso é uma riqueza, né? Uma riqueza, mas para adquirir essa riqueza, para a gente adquirir esse bem-estar, para a gente adquirir esse padrão de poder viajar sem ter que estar gastando o dinheiro que você trabalhou o ano todinho. No final do ano aí você faz aquele acerto e você fala, agora em dezembro eu vou viajar. Quando você volta, aquele mês de janeiro você não vai receber, só no mês seguinte aí aquela luta até para alimentação, para pagar água, para pagar luz. Então isso não é riqueza, isso não é uma liberdade financeira. Então eu já ouvi muito essa frase, eu coloco ela na minha vida, assim, hoje em dia eu aplico ela e eu falo sobre ela aqui no canal, que é só enriquece quem vende. E eu acredito, como diz o ditado aí, piamente, eu acredito piamente que só enriquece quem vende. E não é quem vende o seu esforço físico, sabe? Porque esforço físico tem tantas pessoas que trabalham braçalmente, que trabalha de gari, que trabalha como ajudante de pedreiro, que trabalha como pedreiro, né, servente de pedreiro, que trabalha no sol, que trabalha no dia a dia, assim, no braçal, serviço, trabalho pesado. E você não vê, ela sobrevive, mas ela não vive, porque assim, ela não tem uma situação financeira confortável, ela não tem uma situação financeira na qual ela pode se dar o luxo e a liberdade de poder sair com a família no domingo e poder comer o que quiser, entrar no restaurante, comer o que quiser, sem se preocupar com a conta que vai vir para ela pagar, a hora que o garçom vir entregar a conta. Ou então, até mesmo aquela liberdade que é prioridade, né, na vida da família, né, da vida das pessoas, na minha vida e na sua vida, que é aquela liberdade de poder entrar no mercado, você encher o seu carrinho sem se preocupar com... O carrinho, gente, já foi feito daquele tamanho para já caber todas as nossas necessidades ali dentro. Então, entrar no mercado hoje e sair de lá sem se preocupar, né? Na hora que você chegar no caixa, se você vai ter que deixar alguns itens para trás, né? Quantas mães de família, quem nunca passou por isso? Eu já passei várias vezes. Quem nunca passou por isso, né? Por chegar ali com aquela lista, você tá com a lista aqui na mão, e aí você vai começando a pegar as coisas, e você fala, eu vou ter que cortar alguma coisa da lista aqui, porque eu não sei se vai dar para mim pagar, chegar lá no caixa.
Ou até mesmo, pior ainda, na hora que você chega no caixa, você vê que, na hora que você olha ali para aquela tela do computador ali, do caixa, você olha e você tá vendo que parece que vai extrapolar, né, no seu orçamento ali, no que tá dentro da sua carteira ali, no que tá no seu cartão. Então, assim, você fica, tá passando a sua mercadoria ali, mas você tá com medo de não dar para pagar tudo, de passar a vergonha, de deixar para trás. Quem nunca passou, né, por isso, né? De tirar alguma coisa assim, ó, esse aqui eu não vou levar, esse aqui eu vou deixar. Então, assim, liberdade financeira é você poder entrar no mercado, trazer tudo que a sua família precisa, sem você passar pelo constrangimento de ter que tirar alguma coisa, de ter que cortar alguma coisa no seu orçamento ali e bem na boca do caixa. Então eu acredito que isso é humilhante, é frustrante, é revoltante, é triste. Então, assim, é uma liberdade financeira que você não tem liberdade financeira. Então, você trabalha, trabalha, mas quando chega no final do mês, você quer que sobre o dinheiro para você tomar um açaí com os seus filhos, com a sua esposa, ou a esposa com os filhos, quantas mães, né, solteiras que tem por aí, mães solo que tem aí, e elas não conseguem chegar no final do mês, tirar tudo e daquele dinheiro sobrar ali pelo menos 100, 150 reais, né, 200 reais, para levar um filho num parque, para levar um filho num circo, numa diversão, para levar numa piscina, para levar para tomar um açaí, para um lanche, uma pizzaria, não tem. Então, assim, você trabalha, trabalha, mas no final do mês você pagou energia, você pagou água, pagou aluguel e foi o dinheiro. Você não tem dinheiro para socorrer se você precisar de uma emergência. Então, assim, o que é liberdade financeira para você? O que é realmente ser rico para você? E como essa frase, para mim, ela tem um grande peso, só enriquece quem vende, pensando nisso e por tantas coisas que eu já passei, tantas privação que eu já passei, de chegar na boca do caixa, ter que devolver mercadoria, de contar a moeda mesmo para ir ali comprar alguma coisa, de chegar a ter tempo assim de eu estar assim, como logo que eu comecei, né, no meu trabalhar como cabeleireira, eu chegar assim, chegar ao final da tarde, eu não tá devendo, né? Porque paguei tudo, mas chegar no final da tarde eu pensar assim, eu queria levar o meu filho para um lanche, eu queria levar para comer alguma coisa, e tudo o meu orçamento que eu trabalhei ali, cumpri todos os outros compromissos, mas eu não tinha isso. Então eu comecei a ver que eu não tinha uma liberdade financeira, porque mesmo como cabeleireira eu tava fazendo o quê? Eu tava vendendo o meu trabalho braçal. Eu estava vendendo ali a minha mão de obra braçal. E quando você trabalha dessa forma, você não consegue ver muitos frutos, você não consegue ver a sua árvore ali com frutos para você estar colhendo na hora que você bem deseja, tem vontade, tem necessidade. Então, pensando nessa frase, vivendo essa frase, só enriquece quem vende, eu resolvi abrir esse canal Batom e Negócio, porque aqui nesse canal, nos meus vídeos nesse canal, eu quero falar exatamente com mulheres que deseja empreender, que deseja começar o seu negócio, mas ela não sabe por onde começar, não sabe de que patamar, que partida ela vai tomar, né? A direção que ela vai começar ali, né? Trabalhar ali para ela começar o seu empreendimento, para ela começar o seu negócio. Porque, assim, às vezes financeiramente, às vezes não. Na verdade, financeiramente você não tem um começo, né? Então, estrategicamente você também não tem uma mente estratégica de bolar uma situação, de escrever todo um passo a passo, colocar ali no papel e depois desse papel você começar a tirar ali para exatamente assim, socar o pé e falar, dar uma partida, né? Dar uma partida no negócio e começar, dar aquele impulso. Então, às vezes você fica assim, quer abrir o seu negócio, quer começar a empreender, quer começar a vender, mas aí você fica, vender o quê? O que que eu posso trabalhar, em que eu posso vender, em que eu posso começar a empreender. Então, assim, pensando em tudo isso, eu falei, vou abrir um canal, porque eu tenho muitas experiências, né? Ao longo da trajetória toda empreendendo, eu adquiri muitas experiências em como começar a empreender com um pouco, como manter o seu negócio. Então, eu abri esse canal principalmente para mulheres, sabe? Por isso eu coloquei o nome Batom e Negócio, porque é mulher no negócio. E você pode começar o seu empreendimento. E por aqui, nesse nosso canal, eu vou dar muitas chaves, eu vou dar muitas instruções, conselhos e também força para você começar
aí o seu empreendimento, para você começar primeiramente a colocar na sua cabeça. Só enriquece quem vende, só muda de vida quem começa a vender, quem começa a empreender, tá bom? Então eu vou contar aqui pra vocês uma história, que não é uma história, mas é uma vivência que eu vivi, que ainda hoje eu tava conversando com meu filho e falando sobre isso, porque coisas que passaram pela minha vida que eu vou querer colocar, compartilhar com vocês aqui, coisas que são verídicas, não que eu vi alguém falando, mas que realmente aconteceu muito próximo de mim, pessoa que teve mudança de vida assim, depois que começou a empreender. Bom, eu estava conversando com meu filho hoje, falando para ele, a gente conversando sobre empreender, porque o meu filho já está partindo para essa, ele tem 20 anos, mas ele já está partindo para essa estratégia de começar o empreendimento dele, começar até mesmo nas redes sociais a tudo que ele quer fazer, o que ele projeta de fazer, e ele já deu o primeiro pontapé e já vai engatar, né? Mas eu estava conversando com ele hoje falando sobre uma pessoa que eu conheci há muitos anos atrás, eu acredito que há uns 35 anos atrás, porque empreender já está na minha veia há muitos anos, isso que eu acredito que já nasceu comigo, né? Só não botei para fora logo na juventude, mas na juventude sim, porque aos 27 anos mais ou menos, eu estava até falando com meu filho hoje, aos 27 anos eu abri o meu primeiro negócio. E bem nessa época eu conheci um casal, que eu não vou falar o nome aqui, mesmo se eu falar, não sei se eles algum dia vai me assistir, mas não tem perigo, o João, sabe? João e a Lúcia. Eu conheci esse casal, eles tinham uma casinha muito simples, que na verdade nem era a casa deles. Uma casinha muito simples, o armário deles era uma partilheira, essas partilheiras feitas de madeira, era uma partilheira, ela era muito caprichosa, ela é, que ela tá viva ainda, ela é muito caprichosa e na época ela tinha aquele tanto de panelas bem areadinhas ali naquela partilheira, então a casa dela era muito bem arrumada. Porém, o marido dela trabalhava de, como é que fala, saqueiro no posto, que é carga e descarga, sabe? Chega as carretas com mercadorias e aí eles vai lá descarregar, é isso aí, descarrega nos depósitos. Então era disso que ele trabalhava. E eu conheci eles nessa época que ele trabalhava com isso. Passado muito tempo depois, eu não sei se mais ou menos 5 anos depois que eu fiquei sem ver eles, ele tinha colocado uma empresa de carga e descarga, bem nas proximidades do próprio posto ali onde ele trabalhou muito tempo em carga e descarga, né? Então ele colocou ali um depósito, não, uma empresa de carga e descarga. Eu não sei como é que funciona, porque assim, nunca aprofundei nisso, né? Então, assim, eu não sei como que funciona, mas eu sei que isso foi o empreendimento dele. Ele começou a vender o serviço dele. Nisso, o João fez assim, ó, mudou assim, ó, a vida dele mudou, deu um pulo, sabe? A vida dele deu um pulo. Ele comprou casa própria, depois eu já vi ele com moto grande, da época, moto grande, casa própria, casa mobiliada, ele mobiliou a casa. Na verdade, nessa época que eu tava com 27 anos, eu até trabalhei para a mulher dele passando roupa. Eu começava a passar roupa lá para ela umas 8 horas, 9 horas da manhã e eu terminava 6 horas da tarde, porque era muito, era muito. Nessa época, era uma época que eu estava com 27 anos, mas eu ainda não tinha entrado nesse mundo de empreender, de fazer cursos, não tinha feito ainda nem o curso de cabeleireira, eu não tinha feito ainda. Então, de cabeleireira eu tenho 22 anos, né? De cabeleireira, na idade é 54. Então, assim, eu ainda não tinha, eu já tinha essa veia, talvez você até tenha essa veia de empreender, mas você não sabe por onde começar. Eu acredito que essa era a minha situação. Só sei dizer que o João deu um salto na vida dele depois que ele começou com essa empresa dele de carga e descarga, né? Vender, né? O trabalho, a hora dele, não a mão de obra em si. Ele já não trabalhava mais, né? Carregando sacos, mas ele já tinha aquela empresa. Ele já trabalhava já atrás de uma escrivania, marcando tudo. Era uma empresa, uma microempresa que ele aprendeu, que ele abriu ali, né? E bem nesse ano, foi o ano que eu comecei o meu primeiro empreendimento, na verdade.
Eu comecei o meu primeiro empreendimento com algo que, se eu trabalhasse com isso hoje em dia ainda, se eu tivesse aplicado naquilo, tivesse ficado com aquele negócio, era algo que tinha crescido muito, porque é algo que cresce muito, terrivelmente, mas não, depois eu vi que não era algo que eu queria estar ali, sabe? Não era o que eu estava querendo, mas foi o meu primeiro negócio, que foi o quê? Foi um bar e mercearia. Meu primeiro empreendimento foi um bar e mercearia. Eu abri na frente da minha casa, que era uma casa grande, eu abri uma porta grande e não sei como funciona hoje em dia, mas na época funcionava assim, a gente ligava para a empresa de mesa de sinuca, mandava vir e aí o lucro é aquele 50%. Então eu mandei vir uma mesa de sinuca, eu fiz partilheiras, fiz balcão de divisória, eu fiz partilheiras, né, em volta tudinho assim do estabelecimento onde eu tinha aberto ali pro meu primeiro negócio. E ali eu coloquei bebidas, muitos tipos de bebidas e coloquei também muitos doces, balas, pipoca, todas essas coisinhas, aqueles docinhos de abóbora. Na época, eu não sei se é do seu tempo, mas na época tinha uns docinhos de abóbora feito tipo um coraçãozinho, aquele docinho de abóbora tipo coraçãozinho, vinha na caixa. Tinha aquele suspiro também que tem cor de rosa, verdinho, branco. Aí caixa de suspiro, caixa desses docinhos, vários tipos de doce, vários tipos de salgadinho para criança. E comecei a colocar ali e eu comecei a trabalhar com aquilo. E eu já não trabalhava mais para ninguém, já não ia mais passar roupa, já não fazia mais outras coisas. Eu trabalhei ali dentro, dali eu tirava o dinheiro que pagava as contas da casa, que pagava todas as coisas. E estava trabalhando em casa, para mim, no meu negócio. Então esse foi o meu primeiro empreendimento, que eu não quis continuar, até mesmo porque não era de mim trabalhar com a bebida alcoólica, mas naquela época a situação me levou, porque era um dinheiro rápido, porque assim, é assim, né, gente? Abrir um comércio de bebida vende mesmo. Então assim, mas não era, não continuei, porque não era de mim continuar ali trabalhando na prática de vender bebidas alcoólicas, né? E talvez você que está aqui me assistindo, entrou nesse vídeo aqui agora, se você já gosta desse conteúdo que eu estou aqui compartilhando com você, a minha experiência, as coisas que eu já empreendi, em tudo que eu já trabalhei, estou aqui dividindo com você, compartilhando com você, para quem sabe dar um estralo aí na sua mente e você começar o seu próprio negócio, começar a trabalhar para você, começar a ser a sua própria patroa, o seu próprio chefe. Então, assim, para isso eu estou aqui compartilhando com você todas essas experiências. Se você gosta desse tipo de conteúdo e você quiser ver muito mais, você clica aqui, se inscreve no canal, porque por aqui eu quero compartilhar muito mais como você começar a empreender, como você ter foco, como você começar com pouca verba ou quase ou sem nada, né? Você começar ali o seu empreendimento, o seu negócio. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever aqui. Assina aí o sininho de notificação para toda vez que eu subir um vídeo para o canal, você já tá aí e você poder acompanhar por aqui. E por aqui você ir aí montando a sua estratégia de negócio até você concretizar aí a sua estratégia de negócio. Bom, para você começar o primeiro negócio seu, o seu primeiro empreendimento, já, né, assim, já começar bem, começar focada, a primeira coisa é você ter determinação e clareza do que você quer. Se você acha que você quer continuar no seu trabalho CLT, se você quer continuar no seu trabalho que você sempre faz, né, de todos os dias você tá lá batendo cartão, né, ou não sei do que você trabalha, mas se você trabalha assim e tá bom para você, você é feliz, amém. Mas se você quiser começar o seu negócio, quer começar a empreender, não sabe no que, a primeira estratégia que você tem que ter é você ter uma mudança de mente. Porque quando a gente vai começar um negócio, a primeira coisa que a nossa mente quer nos acusar é: você não tem condições, porque você não tem habilidade para você começar um negócio. Então, essa é a primeira coisa que vai querer te parar. Por que eu vou começar um negócio? Eu não tenho estrutura para isso, eu não tenho dinheiro para isso, eu não sei por onde começar. Então, assim, aí você fica tão perdida no que você não tem um pensamento firme, você nunca vai conseguir trabalhar para você, criar o seu próprio negócio, gerar ali o seu próprio negócio, você começar a trabalhar para você mesmo. Então, assim,
A primeira coisa, você tem que dar uma limpa na sua mente e escrever dentro da sua mente, eu quero isso aqui. Depois que você escrever, se possível você pega papel, caneta, sabe? Pega aí papel, caneta, sabe? E escreve, coloca assim. Hoje é dia tanto, dia tal, 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 tal. Tomei essa decisão, vou começar a trabalhar nisso, nisso, nisso e nisso. Começando a partir de hoje, você começa ali a projetar tudo que você pretende fazer. Porque sim, você vai precisar de um projeto. Isso é sem dúvida, você vai precisar de um projeto. Por que você vai precisar de um projeto? Porque você tem que ter uma linha de raciocínio para você seguir ali, porque senão você se perde, sabe? Quando um construtor ou uma construtora, né, vai começar, né, a construção de uma casa, construção de, quando eu digo de uma empresa, mas eu não estou falando da empresa em si, eu estou falando de empresa construção, né, material. Então, assim, quando vão começar uma construção, a primeira coisa que se faz é um projeto, sabe? Faz um projeto, faz um orçamento. Depois do projeto pronto, né? Fez aqui o projeto, né, gente? Ó, fez aqui o projeto todo, né? O tamanho que vai ser, quantos cômodos vai ser, se vai ter edícula, qual é o fundamento. Se for uma empresa que você está construindo, você fez o projeto do salão, aí junto com o salão você já vai fazer o projeto do depósito. Aqui a separação do escritório, o escritório tem que ter, né, o banheiro ali do próprio escritório. Então ali você fez todo esse projeto, né? E aí depois desse projeto você vai fazer o orçamento de quanto vai custar, né? Todo esse projeto aqui. Aí você vai englobar tudo, você vai englobar o terreno que você vai comprar, material de construção, né? O que você vai ter que pagar, aqui na minha cidade é o CREA que faz todo o levantamento, o que você vai ter que pagar de mão de obra. Então, assim, vai todo esse projeto e você, depois do projeto, você vai fazer todo esse orçamento. E você está começando a sua empresa, não é diferente também. Mesmo que você vai começar um pequeno negócio, mesmo que você vai começar uma pequena empresa, você vai começar o seu primeiro empreendimento, você tem que chegar a ter um caderno para você colocar tudo ali, quais são os passos que você vai fazer, por onde você vai começar primeiro, até você conseguir atingir a sua meta para você dar início ao pontapé. Na verdade, quando você começa aqui o primeiro orçamento, o primeiro de tudo aqui, você já está dando o primeiro pontapé. A primeira iniciativa é isso. Na verdade, eu quero crer que a sua primeira iniciativa você está dando agora. Quando você chegou aqui nesse vídeo, viu eu falando de tudo isso e você parou para assistir. Você parou para ouvir tudo, é porque realmente você quer começar o seu próprio negócio. Porque quem não quer começar o próprio negócio, chega num vídeo desse aqui e passa direto, não quer, porque não é foco, não é o interesse dele, mas se você tem interesse, então por isso você parou aqui, porque você tem interesse em começar o seu negócio, em trabalhar para você mesmo. Então, eu acredito que o primeiro pontapé é ficar aqui me ouvindo o que eu tenho para falar com você, para você ter uma clareza de por onde você pode começar aí o seu primeiro empreendimento, o seu primeiro negócio, né? E por aqui a gente vai compartilhar muito sobre isso. Então, a partir do momento que você fez ali todo o orçamento já, de tudo que você tem que por onde começar, aí agora você vai trabalhar em como você vai conseguir essa renda financeira para você começar. Aí começa um outro dilema, né? E qual seria? Seria o quê? Em que você vai começar a empreender? Em que você vai começar a dar o seu pontapé no seu negócio? O que você vai começar fazendo o quê? O que você quer vender? Porque na verdade aqui nós estamos falando sobre vender. Sobre só enriquece quem vende. O que você vai começar a vender? Algo que realmente está tendo uma busca, está tendo uma procura, algo que realmente tenha necessidade na vida, né, do brasileiro, já que a gente está aqui no Brasil, na vida do brasileiro. O que o brasileiro não passa sem? Não pode viver sem, não falta na vida dele, não pode faltar na vida dele. Partindo desse ponto de busca do que você pode começar a empreender, aí você vai ver
o que que você tem de reserva de dinheiro, o que que você vai ter que fazer de reserva de dinheiro para você começar esse seu empreendimento. Mas aqui a gente está falando de você começar do baixo, de você começar o seu empreendimento de baixo custo. Então eu quero deixar assim bem rasgado um empreendimento bem barato mesmo, que é você começar com R$ 100. Mas R$ 100, você acha que consegue começar um negócio com R$ 100? É possível começar um negócio com R$ 100? Bom, para você começar um negócio, para você trabalhar no seu negócio, é possível você começar até mesmo com menos ou com nada. Depende muito do que você quer fazer, do que está ali na sua veia de empreender, do que está ali na sua veia de querer fazer. É possível você começar até com menos. Eu comecei esse meu negócio há muitos anos atrás. Eu não vou saber te dizer aqui exatamente com quanto eu comecei, mas os outros empreendimentos, outras coisas que eu fui fazendo, eu sei muito bem com quanto eu comecei e como foi que eu comecei, tá? Então aqui, eu vou começar, em outros vídeos eu falei sobre empreender, sobre ter medo de empreender, falei sobre como eu comecei a empreender vendendo temperos, mas um tempero diferenciado, porque é aí que tá a questão do negócio. A questão do negócio não é o que você vai vender, mas como você vai vender, entendeu? Você não vai entrar na mesmice de fazer a mesma coisa que todo mundo faz. Você vai fazer a mesma coisa que todo mundo faz porque você vai vender o mesmo item que todo mundo vende, porém com um diferencial. E esse diferencial é que vai fazer o seu negócio crescer, que vai fazer você se destacar entre outros negócios, entre outros empreendedores, entendeu? Bom, e por aqui eu posso te dar várias dicas de negócio que você pode começar a empreender e colocando o seu toque aí em cada negócio que você vai empreender. Quando eu comecei a empreender o meu negócio de temperos, a primeira coisa que eu fiz foi diferenciar ali os temperos que eu tinha para entrega, para venda, né? Que eu tinha disponível para as minhas clientes, ou que eu tenho, porque eu ainda tenho até hoje, eu ainda empreendo até hoje. Então eu comecei a fazer o diferencial em como eu elaborava, em como eu manipulava ali os meus produtos, os meus temperos. Então eu fiz na minha linha de tempero, a minha mão tá machucada, gente. Na minha linha de tempero, eu especifiquei 5 qualidades de temperos e nessas 5 qualidades de tempero, eu coloquei para cada sabores o que você ia temperar. Se você ia temperar uma carne, um churrasco, um frango, um peixe, um feijão, então eu criei 5 sabores, né, de temperos para estar disponível aí para as minhas clientes e até hoje eu vendo. E eu fui melhorando cada dia mais. Então, assim, porque quando eu comecei a vender o tempero, eu, como dona de casa, o que que eu via? Eu via nos mercados uns temperos muito longe de ter cheiro de tempero, muito longe de ter sabor de tempero. Tipo aquele arisco mesmo, você compra sal. Você coloca. E você quer fazer um arroz branquinho, não use o arisco, porque ele vai deixar o seu arroz assim, tipo que encardido, porque ele tem tanta coisa ali dentro que não dá pra você fazer um arroz com ele. Então, assim, eu olhei pra isso como dona de casa, o meu olhar, sabe, de dona de casa, eu falei assim, tá faltando isso aqui nos temperos, tá faltando isso aqui no mercado. Então foi aonde eu entrei com o meu negócio de tempero. E o meu diferencial na venda dos meus produtos, para quem eu oferecia os meus produtos foi sempre oferecido para aquela mulher que trabalha fora. Então você tem que ter esse foco, essa visão, sabe, de empreendimento, essa visão de empresária. Não é porque você está começando um negócio ali pequenininho que você vai falar, vai ali oferece para fulano, vai ali. Não, não é assim. Vai ali, oferece pra Betânia, atravessa lá do lado da rua lá, vai oferecer para aquela pessoa lá para esse quer. Não é assim. Não é assim que você vai fazer o seu negócio engatar, o seu negócio deslanchar. Você vai ter um foco para quem vai estar comprando de você. Então, quando eu fiz esses meus temperos, eu foquei em mulheres que trabalham fora ou que tem aquela rotina puxada, né? Aquela mulher que tem aquela rotina de marido, filho, leva filho para a escola, traz filho da escola e sabe? E ela faz academia, ela também faz curso, ela cuida da casa. Então, eu foquei nessas mulheres que são ativas, que tá ali sempre muito ocupada, que para aquele tempo dela de ir descascar o alho, pega um tempero de um vidro, pega outro vidro, até colocar tudo ali, aí fica aquele monte de vidrinho ali em cima, aquele monte de embalagem ali, desse tempero, esse tempero, a mão cheirando a alho, ela tem que sair e a mão tá cheirando a alho, então eu foquei nisso.
Eu foquei em oferecer um produto que ela não precisasse de descascar alho, que ela não precisasse de descascar cebola, que ela não precisasse de pegar esse e aquele tempero para ir misturando tudo. Eu foquei em criar temperos que ela coloque ali, só aquele já dá todo o sabor de tudo que ela precisa para aquele alimento dela. Então, assim, você vai criar o seu próprio negócio, você vai criar o seu próprio produto, foque, estude o seu público, estude para quem você quer vender, né? Porque tem um foco, sabe? Tem assim um direcionamento, né? Se você vai vender para mulheres, tem aquele direcionamento. Você vai vender para crianças, tenha um outro direcionamento. Se é para homens, tenha outro foco. Então, assim, você não pode englobar tudo e querer fazer tudo. Sabe aquela conversa? Abraçar o mundo de uma vez? A não ser que você vai colocar uma loja física. Mas se você não vai colocar uma loja física, se você vai trabalhar com vendas assim que tem foco, tem público, então foque em um público. Foque em uma característica de pessoa. Homem, mulher ou criança. Porque aí você... E no seu foco você vai estabelecer qual é o tipo de público que você quer atingir. Qual é o tipo de público que você quer chegar? Aí você vai começar o seu empreendimento a partir dali, entendeu? Então, com os meus temperos, foi isso que eu fiz, foi isso que eu foquei, vendo e vendo muito bem. E aí você pode colocar o preço que você quiser colocar, porque se você está vendendo um bom produto, a pessoa vai pagar sem reclamar para você de preço. Bom, o meu primeiro negócio, como eu falei aí com vocês, o meu primeiro negócio foi quando eu coloquei esse bar e mercearia. Na época era assim que se chamava, bar e mercearia. Hoje em dia as coisas mudou muito, não tem mais bar e mercearia, o nome não é esse, o nome já é um outro que eu não tô nem conseguindo me lembrar agora, mas o nome já é outro que falam por aqui, né? E o meu segundo negócio, o meu segundo empreendimento, que também tem a ver com a área de alimentação, foi vender alimentos em casa, mas não era alimentos tipo comprar arroz, feijão, óleo, sal, não era isso. O meu segundo empreendimento de lá para cá foi trabalhar com vendas de frutas, de legumes. Eu toda a vida tive essa veia de querer vender, de querer empreender com vendas. Eu toda a vida gostei muito de trabalhar com vendas. Até por isso que eu abri esse canal aqui para falar sobre como você pode trabalhar, como você pode gerar renda para você dentro da sua própria casa. Porque aqui eu tô falando de você trabalhar para você, não de você pegar alguma coisa, se bem que funciona, você pegar outra coisa de pessoas para você revender. Porque a partir do momento que você pegou dela, o produto é seu, porque você vai ter que pagar para ela daquele produto que você pegou. Porque até mesmo os estabelecimentos, os mercados, as lojas, eles compram de alguém para ele estar ali revendendo. Mas isso não faz com que o mercado não seja do proprietário, dono do mercado, ou que a loja não seja do proprietário, dono da loja. É do dono da loja. Porém, eles compram aquelas mercadorias para eles revenderem, né? Então, eu também trabalhei assim, comprando mercadorias e revendendo. Mas essa mercadoria que eu vou falar agora, que eu comprava e revendia, eu já comprava ela logo à vista, sabe? Porque assim, não era algo assim que eu tinha que comprar de carreta fechada. Então eu ia lá na minha cidade que eu morava, então sempre morei em casa que tem área na frente. Aliás, essa daqui também tem uma área grande na frente. Se aqui fosse um local que tivesse uma visibilidade e não fosse uma casa tão residencial, eu estaria vendendo alguma coisa aqui na frente, porque é assim. E como aqui não aqui é muito residencial, então assim, eu vendo, mas aí eu vendo pelo WhatsApp, sabe? Eu vendo pelo Facebook, então, mas eu continuo na prática de vender. Então, assim, o meu segundo empreendimento foi vendendo frutas, verduras. Numa época que, não sei, aqui pelo menos no meu estado, não existe mais aquelas redinhas amarelas, não existe mais. E hoje em dia tudo no mercado e pesado na balança, vem na sacola plástica, né? Então, assim, não tem mais aquelas redinhas. Eu acho que aquelas redinhas vendem só aí quando eles vendem um saco grande, assim, de laranja. Ainda tem aquelas redinhas, mas aquelas bem pequenininhas, assim, que tinha, não tem mais, né? Mas o meu segundo empreendimento foi usando aquelas redinhas. Eu não tinha, eu não tinha balança, né? Então o que eu fazia? Eu levantava aí 5 horas da manhã, eu ia num grande mercado que tinha na minha cidade, e aí tinha aquelas carrocinhas, sabe? Carrocinha de burro, carrocinha de que carroceiro trabalha.
Aí eu não sei, aqui não tem mais isso, o carroceiro aqui, sabe? Mas ainda se encontra um ou dois por aqui, ainda te costuma ver. Mas na cidade que eu morava tinha muito. Eu não sei se ainda tem até hoje, faz muitos anos que eu não vou lá. Não sei se tem até hoje, mas tinha, sabe? Então eu fazia o quê? Eu levantava 5 horas da manhã, eu ia para uma grande feira que tem lá na minha cidade, na minha ex-cidade. Aí eu ia para aquela grande feira, chegava lá, eu conversava com o carroceiro, ali eu comprava uma caixa de uma coisa, meia caixa de outra, uma caixa de outra, meia caixa de outra. Eu sei que eu enchia a carrocinha ali do carroceiro e chegava na porta da minha casa, descarregava aquilo tudo lá, caixas e mais caixas de verduras e frutas. E aí depois eu ia só selecionando, não é selecionar qual é que estava boa, qual que estava ruim, porque eu já comprava produtos de primeiro. Eu só ia colocando dentro das redinhas, eu fazia um pacotinho mais ou menos a quantidade que eu via que era boa, porque a gente tem que ter que, nesses trabalhos, a gente tem que aquela visão de dona de casa, né? De pegar assim e falar, vou levar, tá uma quantidade boa para esse preço, né? A gente que é mulher, a gente já tem essa visão, né? Tanto de dona de casa, né? E de quantidade. Então, assim, eu já colocava aquela quantidade de produto, né? Da minha mercadoria ali dentro, amarrava e pendurava todinho, pendurava nas minhas nos umbrais assim da área, eu pendurava, fazia partilheira, eu fazia, eu mesmo fazia aquelas bancas para colocar as verduras e, gente, eu trabalhava o dia todo ali vendendo as minhas verduras, as minhas frutas. Era o dia todo ali vendendo. O dia todo estava entrando dinheiro. O dia todo estava entrando dinheiro. E aí eu também aproveitava que a geladeira lá, o congeladorzão grande, eu já fazia aquele tanto de refresquinho, enchia a geladeira de refresquinho e era criança ali o tempo todo, ó. O tempo todo criança, dá refresco, dá refresco, dá refresco. Eu não sei como é que vocês chamam. Aqui chamam de din-din, lá chamava refresco, outros chamam de chup-chup, mas eu vendia, outros chamam de geladinho, mas eu vendia o tempo todo, banana, laranja, maçã, pocã, só uva não, que era muito perecível. Eu lembro que eu nunca vendi uva, tanto que eu tenho uma visão, eu lembro que eu nunca vendi uva, mas banana, eu vendia o tempo todo, o dia todo, era aquele entra e sai ali, sabe? Da minha mini mercearia só de frutas. Era um sonho que eu tinha. E eu trabalhei muito tempo nesse ramo de vendendo isso aí. Então foi um tempo que era uma renda para mim que eu ficava dentro de casa ali, ó. Minha geladeira. E moral da história, minha geladeira tinha sempre frutas e verduras. Meu filho tinha sempre o dinheirinho dele para ele gastar, se bem que ali já tinha tudo, porque eu vendia balinha, vendia docinho, vendia refresquinho, então ele já tinha tudo também. E esse foi o meu segundo empreendimento. Quer dizer assim, se você quiser empreender, você vai sempre achar em que você empreender gastando pouco. Dá uma olhada aí numa visão aí da sua cidade, do seu bairro, qual é a carência que tem o seu bairro, que com certeza é negócio que vai dar certo para você, é um empreendimento que vai dar certo para você. E daí você pode engatar isso e crescer, porque eu conheço muito, mas muitas pessoas que começou vendendo uma lata de óleo, um pacote de arroz e hoje tem um grande mercado, hoje virou o mercado do bairro, principalmente quando é um bairro que está começando, então virou o mercado dela, ali a mercearia grande dela. Então assim, sim, você pode começar com pouco, você precisa ter foco, ser focada naquilo que você quer, ser determinada naquilo que você quer. Se você tem uma veia de empreender, se você tem uma veia de começar o seu negócio, de trabalhar para você mesmo, essas duas coisas que eu te falei aqui, aliás, né, três, porque eu comecei falando do meu primeiro bar que eu coloquei, bar mercearia. Segundo, eu falei dos meus temperos, né, que eu empreendo com os temperos. E terceiro, eu falei de como eu trabalhava, né, comprando as verduras e colocando para revender e revendia bem. E não tinha balança, eu fazia aquela quantidade. Até hoje se trabalha com quantidade, né? E até hoje se trabalha com quantidade, porque a gente vai comprar, eu mesmo vou comprar por aí os pacotinhos de quiabo, e ele está tudo ali naquela sacolinha, aquele pacotinho ali, aquela sacolinha. Então, assim, continua a mesma estratégia, só mudou que antes era na redinha, né? Então, o produto respirava. E hoje está na sacolinha plástica, mas a estratégia continua sendo a mesma. E os alimentos continuam sendo o mesmo. E a necessidade continua sendo a mesma, gente. Com o diferencial que a necessidade desses produtos aumentou. Porque antes as mulheres ainda ficavam muito em casa, plantavam uma hortinha, plantavam alguma coisa.
Hoje em dia as mulheres tudo trabalha muito, trabalha fora, trabalha com outras coisas e elas não estão mais focadas em plantar, fazer uma hortinha. Então tudo é comprado. Então tá aí. É uma necessidade que continua tendo, é um consumo que continua constantemente as pessoas continuam consumindo alimentos e então assim nunca vai parar, você nunca vai parar de vender porque é alimento, as pessoas nunca vai parar de consumir, entendeu? Então tá aí uma estratégia de negócio para você começar o seu empreendimento, para você começar a vender e você vai ter tanto o produto para vender, como é um produto que você vai ter na sua casa já pago com a sua própria renda, entendeu? Então, da sua própria renda ali, você já vai ter o tempo todo a sua geladeira cheia de verduras, cheia de frutas ali, porque o seu próprio trabalho vai pagar esse consumo seu. Você vai trabalhar vendendo e você já vai ter o seu próprio consumo. Então, assim, compensa muito, vale muito a pena você focar e começar o seu empreendimento a partir de alimentos, tá bom? Bom, gente, se vocês gostaram do tipo de conteúdo, daqui do meu negócio, do meu empreendimento que eu quis compartilhar com vocês, se inscreve aqui no canal, vai deixando o seu like. No próximo vídeo a gente vai falar muito mais sobre começar a empreender com pouco ou quase nada, começando do zero, tá bom? Então eu te aguardo no próximo vídeo. Tchau!